Muito boa noite para você. A partir de agora estamos começando o programa Tela 4. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Temos aqui o nosso amigo Matheus Luzi. O Luzi, boa noite, Luzi. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, André. O programa nosso é sempre quinta-feira, né? Mas devido a alguns problemas passamos para hoje. E é isso aí. Um bom programa para nós três e para toda a nossa audiência. André, bom, é isso aí, começando com eleições 2024, então vamos lá, vamos bater um papo. Luzi, vamos falar um pouquinho sobre eleições em todo o Brasil, aquilo que você viu e percebeu das eleições. Olha, o que eu mais vi de relatos sobre as eleições, principalmente a gente sabe que o mais que gerou debate foi o da Prefeitura de São Paulo, óbvio, né? Por várias questões, até porque é a maior cidade da América Latina. Mas, fora isso, na questão da imprensa, isso não apareceu muito assim na mídia como um todo, e eu me refiro a redes sociais, mas na imprensa eu vi muito falar da questão da violência política de 2024, que foi muito mais alta do que a de 2022 e a de 2020. E essa tendência, na verdade isso sempre existiu, né? Em anos eleitorais sempre há um aumento de crimes políticos. Crimes políticos, eles se referem, geralmente, especificamente, quando se trata de candidatos, pré-candidatos ou de dirigentes de partidos. É uma coisa que acontece no Brasil, é comum, né, no sentido de acontecer, o incidente não é tão alto, mas acontece. Mas em anos eleitorais, esse número se agrava de uma maneira muito perceptível. E segundo um dos estudos que estão realizando desde 2018, parece que é uma tendência que está crescendo muito no Brasil. A questão da violência política envolve mortes, né? Envolve assédios sexuais, envolve sequestros, enfim. Essa foi a marca que eu fiquei e eu vou passar a bola para o meu amigo André Longarini e depois eu vou fazer um mapa geral aqui de como que os partidos se saíram nessas eleições de 2024. Pegando o gancho do Luzi, né? Não tem nada de diferente do que está acontecendo na sociedade, né? O Luzi falou sobre a questão da violência e aí a gente... É o contexto social nosso, né? A eleição é um ato. Você tem ali os candidatos, você tem um grupo de pessoas que se colocam à disposição para ter uma votação e está acirrado, né? As capitais acirram mais, né? Grandes centros acirram mais, porque a disputa ela é muito ferrenha, porque você vai comandar uma cidade com muita grana, com muito poder político, muito poder econômico, e quem não quer, né? Até eu que sou mais novo queria, né? Mas aqui não tem como não, aqui o Mário não tem como, né? Pelo menos nessas duas aí não tinha como nem competir com o Mário, né? E a gente errou a nossa expectativa de voto, né? A gente falava que seria um pouco a mais de 60%, né? 58%, 60%, isso me surpreendeu nesse sentido, né? Quanto que foi mesmo, André, de porcentagem? 78 para 70, mas ainda é muito. Praticamente 75, 74,98, se eu não me engano. Mas é muito, André. 75. É muito ainda. Uma reeleição é muita coisa. E assim, na história de Andradina, nós tivemos o Jamil conseguindo ser o primeiro prefeito reeleito. Nunca ninguém tinha sido reeleito na história, né? Desde quando fundou Andradina e teve votações populares, né? Porque antes você tinha indicações também, né? Andradina teve um período que não havia eleições populares, né? Pegou um período que não eram igual hoje, né? Castilho também, sabia? Castilho, eu não vou me lembrar até que ano que foi, mas Castilho, por ser uma cidade ali, a primeira cidade aqui, junto com a usina, era uma região de segurança nacional, por causa da usina hidrelétrica. E nos governos militares não tinha eleição ali, era nomeado. História, viu? Você que gosta, bom, nos próximos programas
tentar puxar isso aí e é um contexto histórico. E como você falou, muitos crimes, né? Assassinatos, alguns assassinatos, e só vou fazer um parênteses do que o Lúcio falou. O Lúcio usou a palavra é comum e se acirra. Nós temos que perder esse costume de falar é comum crimes, é comum roubo, é comum estupro, é comum assédio. Não é comum, é crime, é errado. A gente tem que parar porque é uma coisa que já é colocada na nossa cabeça para a gente se acostumar, né? Que o Lúcio falou. E não é uma questão que ele está falando porque ele concorda com isso. É porque é uma coisa que vai sendo programada na cabeça da gente, inclusive a própria violência, há uma programação de muitos meios para fazer a gente chegar nesse contexto que a gente está hoje, né? De violência política, de você não conseguir debater com o outro. Eu sou do partido A, ele é do partido B, vou debater, eu acho que eu não gostei das ideias do Lula, eu acho que esse programa do Lula aqui, né, acirrou com o Bolsonaro, né? Inclusive, só fazendo um apanhado geral, não é dessas eleições, mas nunca na história da política brasileira nós tivemos um atentado contra um candidato a presidente da República e nós tivemos um atentado contra o Bolsonaro. Inclusive foi relatado nesse estudo a facada do Jair, né? Teve esse relato que contou como violência política. Está no próprio relato, inclusive. Então assim, a gente tem que parar de... Isso daí é complicado, por quê? Porque a gente está num automático. A gente fica no automático no dia a dia, você acorda, você tem uma programação, uma rotina que você tem que cumprir, porque é uma coisa automática. Então a gente às vezes tem que parar e falar, não é comum, eu estou aceitando algo que eu não deveria aceitar como comum, como aceitável. Então é uma coisa para a gente refletir também, né? Hoje você não consegue mais debater ideias, eu acho que o programa econômico do Bolsonaro tem umas coisas interessantes. Eu vou falar assim por mim, na primeira eleição do Bolsonaro, foi para o segundo turno, né? Na segunda também, que depois o Lula conseguiu ganhar dele, né? Que ele não conseguiu reeleição. Você tinha muitos candidatos, né? E você conseguia debater, eu ali com o pessoal perto de casa, a gente conseguia debater. Nós tínhamos o Bolsonaro, que era uma pessoa que ninguém conhecia, certo, Lúcio? De um partido pequeno, né? Inclusive, PSL. Politicamente ele não era uma pessoa tão conhecida, né? Ele foi deputado muito tempo, mas sem grande expressão, assim, politicamente, se fala, Jair Messias Bolsonaro, aí relevância nacional você conhece, né? Muitos deputados têm muita relevância nacional. Ele foi deputado federal, foi nem estadual, foi federal. E 28 anos, né, como deputado federal. É impressionante, né? É impressionante uma pessoa com 28 anos de deputado federal e não ter esse reconhecimento nacional, né? Pelo Rio de Janeiro, né? Isso, ele era eleito pelo Rio de Janeiro. E você conseguia debater, né? Você tinha ali o Bolsonaro, você tinha o Ciro Gomes, que tem muita relevância nacional, mas na eleição acaba não tendo uma expressão de votos. Por quê? Porque enquanto tiver o PT, porque na época lá o Lula estava como candidato, mas aí o pessoal sabia que ele não ia poder ser, só se conseguisse reverter, mas não conseguiu reverter, né? Para a questão lá se não me engano foi da segunda instância, né? Estava na questão da segunda instância, da condenação dele, né? E aí estava o Haddad. Então ele tinha dois vices. Era o Haddad e a Manuela Dávila. Isso, Manuela Dávila, PCdoB, né? Você conseguia até debater, mas hoje as pessoas não conseguem nem debater, tá? Um fanatismo completo. Luzi, senão eu me arrumo demais. Na minha primeira fala ali, eu esqueci de mencionar um ponto também. Foi muito discutido nas rodas, nas conversas da imprensa por aí, a questão do PSDB, né? O PSDB, ele vem tendo um declínio cada vez mais forte. O PSDB é um partido que já teve presidente, né? Governadores a rodo. A gente, na própria cidade de Andradina, né? O PSDB tem uma força muito grande. Senadores, se eu não me engano, isso eu tenho que dar uma pesquisada, parece que no Senado hoje a gente não tem nenhum do PSDB, se tiver um no máximo. É um partido que declinou muito, muito mesmo.
E só para você ter uma ideia, da eleição passada do PSDB de 2020, ele elegeu 523 prefeitos, a maior parte no estado de São Paulo, né? Evidente. E nessa eleição desse ano, elegeu 273, ou seja, 250 a menos. E pior, é o que mais perdeu prefeituras nesse ano. Os outros perderam, às vezes, 50, 160, alguns nanicos aí, 1, 2, mas ninguém chegou a essa expressão de 250. Isso foi muito debatido nas rodas da imprensa, porque é um assunto realmente interessante a gente observar, né, esse fenômeno político. Agora, a gente teve, tanto para vereadores quanto para prefeitos, a predominância de 3 partidos. A gente tem o PSD, o MDB e o Progressistas. São os 3 que estão liderando, nos legislativos e nos executivos municipais. Em primeiro lugar, para prefeitos, né, a gente tem o PSD. O PSD é interessante, é um fenômeno partidário impressionante de falar. Ele foi fundado em 2011 pelo como que é o nome dele? Kassab, isso. Ou seja, em 2008 ele não competiu, não existia. Os outros 2 aqui, eles foram junções de outros partidos. Então já existiam na prática, né? PSD não existia. O Gilberto Kassab foi lá e criou em 2011. Em 2012, 488 prefeitos vitoriosos. 2016, 538. 2020, 657. E agora, 2024, 882. 225 a mais do que na eleição passada. Vamos colocar assim, matematicamente falando, ignorando a especificidade, né? O que o PSDB perdeu, o Gilberto Kassab ganhou, né? Aqui outros pontos também ainda sobre prefeituras. O PL, que é o partido do Jair, né, Jair Bolsonaro, elegeu 512 prefeitos, ou seja, está aí na 5ª posição, atrás do União Brasil. E também é outro fenômeno que a gente tem que observar também, né? Em 2008, 380 prefeitos. Depois caiu 272. 2016, 297. 2020, 344. Foi justo depois que o Bolsonaro venceu, né, a eleição presidencial. E agora, 512. Ali na 9ª posição, inclusive atrás do PSDB, mas que vergonha, PT. Atrás do PSDB é complicado, né? O PT ficou ali com 248 prefeitos eleitos, 66 a mais que em 2020. E só a cargo de curiosidade, em 2008, 550 prefeitos tinham sido eleitos, praticamente o dobro do que agora, né? O que é muito feio, porque eu falei que feio PT, porque é um partido governista, né? Não era para ter essa derrocada. E lá no finalzinho, lá os 2 últimos da lista, né, tem o PSOL que estava com 5 prefeitos em 2018 ou 2020 e agora está com 0 vezes 0, dá 0, né? E aí o PRTB, que esse ano teve uma publicidade muito grande com o Pablo Marçal, tinha 6 em 2020, agora está com apenas 1. E a gente tem esse probleminha aqui, achei. Agora eu vou dar uma avaliação rápida aqui, um pouco mais agilizada, sobre a questão dos vereadores, né? MDB em primeiro lugar, com 8.109 prefeitos eleitos, o Progressistas... Isso, vereadores, perdão, verdade. Progressistas com 6.947 vereadores, PSD com 6.622 vereadores, o PL novamente em 5º lugar, com 4.957 vereadores, o PT, dessa vez, acima do PSDB. Não é mais tão feio assim, né, PT? Agora você está na frente do PSDB. O PT com 3.127 vereadores
eleitos. E lá embaixo, a mesma história. O PSOL perdeu 13 vereadores, foram eleitos 80 vereadores. PRTB perdeu 197 vereadores e agora está com 97 vereadores. Só uma última pontuação. A gente vai ter eleições de segundo turno, né? Então pode ser que esse quadro aqui, de alguma maneira, ali mude alguma coisa. Muito bem, como eu estava falando, pegando o gancho do Luzi, nós temos o Kassab, né, que é o rei de fazer prefeitos, né, como o Luzi falou. O Kassab, ele tem esse dom, está conseguindo, por enquanto, fazer muitas prefeituras. O Mário, né, Mário Celso, ele foi para o PSD, foi reeleito aqui em Andradina pelo PSD. Nós temos o PL, que cresceu bastante também, né, que tem o Jair Messias Bolsonaro como grande nome, né, ex-presidente. Ainda se coloca à disposição para ser na próxima, né? Nós temos, daqui 2 anos nós vamos ter eleições para o governo federal. Não sei se o Lula vai concorrer de novo, e se o Lula não concorrer, se o PT vai abrir mão de concorrer ao cargo para a presidência da República, porque o PT mata os outros partidos de esquerda, a meu ver. Depois o Luzi pode até dar um pitaco. E os partidos de esquerda que estão ali juntos com o PT, sempre na caminhada, na questão da ideologia de esquerda, o PT mata eles. O PT caiu muito, e inclusive é até estranho, né? Porque assim, nós temos o Lula como um presidente da República numa eleição que o Jair Messias Bolsonaro alega que ganhou no primeiro turno, que houve fraude, mas não teve como comprovar ali a questão das urnas por conta do TSE, não deu o código-fonte, enfim, toda aquela briga. E o PT hoje ele caiu muito, né? Então nós temos aí, igual o Lúcio falou, o PL crescendo, o PSD mantendo ali muitas prefeituras e vereadores, o PP, que é o Partido Progressistas, né? E o Republicano também vai ali aos poucos subindo, e o MDB, que é o antigo PMDB, só tiraram o P. O MDB sempre se manteve ali entre PSDB, PT, que o PT, quando duelava com o PSDB, que fazia aquela dobradinha governo federal, era, né, o MDB sempre ficava ali no meio, pegava muita prefeitura, muitos cargos ao Senado, enfim. Mas é uma mudança, né? É uma mudança. Nós temos União Brasil, como o Lúcio falou, alguns partidos fizeram fusão, mudaram os nomes. União Brasil é uma fusão de acho que de 2 ou 3 partidos, se eu não me engano. Mas o cenário está aberto, né? Então nós temos aí um crescimento de uns e queda de outros, né? E queda muito acentuada mesmo, perdendo muita representatividade, muito espaço. André, você colocou a questão do PT, né? Do Lula tá no governo, só que a eleição municipal não tem ido muito bem. O que eu escuto falar muito, inclusive de jornalistas, né, e analistas políticos, e é uma coisa que eu concordo, porque o Lula ele é maior do que o PT, né? A gente não consegue desassociar Lula de PT. O Bolsonaro, por sua vez, nós não conseguimos olhar para o Bolsonaro e ver o PL de cara, né? A gente vê o Bolsonaro. E no caso do Bolsonaro, vamos estender as coisas aí para o PL, para alguns outros partidos, né, republicanos, progressistas. Você vê que você tem várias figuras que representam essa direita, né? A chamada aí, né, extrema direita, tem várias figuras. O PT, que eu sei que as pessoas têm algum conhecimento, é a Gleisi Hoffmann, por exemplo, né? Mas eu acho que é isso que explica o Lula. E tem uma outra coisa também, gente. O Lula, nessas eleições, ele não deu as caras. Ele não tentou puxar voto. Eu imagino que seja assim, porque você dá a bênção para alguém, você se responsabiliza por aquela pessoa, né, pelas suas atitudes. Mas enquanto o PT for Lula, e eu acho que vai ser sempre, inclusive a hora que o Lula aposentar de vez, ou numa próxima eleição ele não participar, ou participar e perder, eu acho que o PT vai estar fadado ao fracasso total. Só que toda a esquerda vai estar sempre presente, então vai ter uma outra força. A gente tem o PSOL também está desgastado. A gente tem o PCdoB, mais desgastado ainda.
um partido que eu olho e eu faço até uma profecia de que é um partido novo, se chama Unidade Popular, foi criada recentemente por um cara chamado Leonardo Périx. Esse cara mora numa ocupação, ele tem pensamentos de esquerda muito radicais mesmo, e ele é um cara que ele consegue mobilizar populações. Ele conseguiu formar um partido, André. Isso nem o Bolsonaro conseguiu. Você precisa de pegar milhares de assinaturas de todos os estados. Esse cara, sem um centavo no bolso, conseguiu. Ele me lembra muito o Lula da época de sindicalista. Assim, gente, ó, é só uma profecia de um mero mortal aqui, mas é um assunto que eu falo nos bares e agora eu estou trazendo aqui de forma espontânea para o Tela 4. Nós temos aí figuras que podem vir a surgir, né? Como o Lúcio falou, a política é o quê? Você tem muita gente por trás, obviamente, para ele ter fundado esse partido, ele teve muita gente por trás que não apareceu ainda, né? Porque não é, que o Lúcio falou, não é fácil. Você tem que ter lá um número significativo de assinaturas e a conferência, se não é fraude, né? Se aqueles dados não são fraude, são realmente as pessoas. Já teve vários partidos que tentaram fundar, mas foi detectado que muitos nomes não existiam, né? Dados não existiam, eram fraudes, e aí, enfim, aí o partido não conseguiu. Mas é uma questão interessante, que o Lúcio falou. O Lula, ele é um dos fundadores do PT, né? Se não me engano, ele ajudou a fundar o PT, né? Ajudou, né? É isso. Às vezes falha um pouco a memória. E ele é a cara do PT, né? Hoje ele é o principal ativo do PT, né? E por muito tempo foi, mas depois que ele se tornou presidente da República, ele é o principal ativo, principal figura. O PT já teve outros nomes, né? Que inclusive estão fora aí hoje por questão de, às vezes a pessoa está um pouco afastada da política, né? Não conseguiu se eleger, então perde o espaço na mídia. De alguns por questões de crime, que foram presos, estão presos, outros já saíram porque tiveram condenações anuladas, enfim. Mas o Lúcio falou, o Bolsonaro ele foi eleito pelo primeiro mandato dele, que foi o único, ele não foi pelo PL, né? Hoje ele está no PL, então assim, ele não tem uma identificação com o partido como muitos outros têm, né? Então, agora, Lúcio, só vou colocar mais um partido dentro dessa gama aí que a gente falou dos partidos de esquerda. É complicado você falar assim, esquerda-direita, por quê? Porque não dá para você ter uma métrica, né? Não dá para você ter um critério. Aí o cara fala, esse partido é de esquerda, esse partido é de direita. Quando o candidato A ou B, ou o partido A ou B, quer criar alguma polêmica, fala que é de esquerda, que é de direita. Então, mas eu coloco o PSB nessa lista, viu? O PSB ele tem Partido Socialista Brasileiro. Inclusive o Geraldo Alckmin, que é o atual vice-presidente da República, PSB. Ele que foi, praticamente ele foi lapidado desde criança para ser uma das figuras do PSDB, porque esse pessoal ele é lapidado bem cedo, né? E o PSDB fez muito bem isso, mas hoje o PSDB, pela questão de briga interna, não sei se realmente foi isso, mas quando o Dória entrou no PSDB, o Dória implodiu o PSDB porque ele brigou com o Aécio, que ficou duas facções. O Dória com o Fernando Henrique e uma outra ala, e o Aécio numa outra ala. E o Aécio é muito forte dentro do PSDB. Né? Então, aí acredito, é o que a gente percebeu, né? Tudo que é grande é difícil administrar, então, né? Teve um racha interno, né? Era um partido muito grande, então. O próprio PT também tem, né? Só que eles conseguem segurar e acaba não destruindo o partido. O PT, ele consegue ser, em termos de filiados, o segundo maior do Brasil. É muita coisa. Acho que o maior, se eu não me engano, é o MDB, com mais de 1 milhão. Vou pesquisar depois certinho, mas eu sei que o PT é. Agora, a questão da organização dentro do PT, que é um partido grande também, será que não tem uma relação com o próprio Lula, né? Do Lula ser aquela unidade, dele representar uma coisa única dentro do partido, né? O PSDB é igual você falou. E o PSDB, que é uma opinião minha,
parece que ele começou a desandar depois que ele perdeu a visibilidade na questão presidencial. Parece que foi a partir dali que ele começou a desandar pela rixa até, né? Que você comentou. Teve a eleição que o Aécio perdeu para Dilma, né? E, inclusive, o próprio PSDB contestou, pedindo auditoria, pedindo a questão das urnas, né? Eles até, se eu não me engano, começaram a fazer um trabalho de verificação interna. Eu não lembro, mas eu sei que o PSDB contestou, não contestou oficialmente o resultado, mas ele queria ter acesso, né, como o Bolsonaro pediu, né, na questão das urnas, porque foi bem acirrado. E aí, assim, fica aquela do sem provas, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, né, que o Aécio teria vencido aquela eleição da Dilma. Então, assim, é o que nos bastidores políticos, na época, se falou, né? E o PSDB começou com o movimento e depois parou, né? E aí uma outra situação também, né? Que acabou tendo o acidente com o filho do Geraldo Alckmin, que ele era governador do estado de São Paulo na época. Teve um acidente de helicóptero com o filho dele e acabou falecendo. Então, assim, fica muitas dúvidas no ar. Se realmente o helicóptero caiu, né? Como já teve situações que nem do Teori Zavascki, o avião Teori caiu, o Teori estava numa situação importante, o PSDB ia começar também a fazer algumas coisas dentro do estado de São Paulo, algumas investigações dentro do estado de São Paulo, de algumas outras coisas. Então, assim, né? Mas foi como você falou, dali começou, parece que deram um cala-boca no PSDB, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, é um debate muito longo, né, a respeito disso. Se puxar, vai embora. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois aí, com relação a Andradina. Matheus, como que você vê a Andradina nos próximos 10 anos? Olha, a gente teve a entrada aí, né, do Mário Celso há 4 anos com uma proposta revolucionária no sentido de estrutura da cidade, né? Então ele é um prefeito que ele busca estruturar a cidade novamente. A minha crítica, que eu sempre faço, é que ele tenha cuidado para não desconfigurar a essência da nossa cidade, né? A nossa cultura, a nossa história, né, de fundação, nossos costumes mesmo de vida. Essa é a minha crítica. Agora, se ele continuar com esse processo aí de estruturação rumo a uma cidade turística, ao meu ver, é uma coisa muito positiva. E eu imagino que mais 4 anos dele, não sei se é o suficiente, mas mesmo que ele saia nos próximos 4 anos, já vai ter esse caminho já, né, turístico. Eu acho que até as pessoas já vão estar adaptadas a isso, vai ser muito difícil você cortar esse processo. Eu imagino que dentro de 10 anos, é um tempo bom, inclusive, que você deu, né? Eu imagino que a cidade vai estar de forma turística, lógico, não exageradamente falando, mas pelo menos na nossa região aqui até, sei lá, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, sei lá, vão vir visitantes, né? Já tem gente de fora vindo, porque por enquanto a gente tem o parque, né? Essa é a atração de hoje, o parque. Só que teremos outras coisas. O parque ele meio que foi um ponto de partida. A ideia é que a Andradina inteira seja propícia ao turismo. Faça as pessoas saírem de suas casas, ou perto, ou mais ou menos perto, ou muito longe, porque tem interesse em conhecer. O povo brasileiro, o povo de Andradina, é meio caipira ainda, sabe? Eu me coloco nesse meio aí. A gente é meio jeca ainda, né? A gente é de cidade pequena, não tem como falar que não é. A gente é conservador, e conservador que eu falo no sentido amplo da palavra, né? Então a gente ainda vai levar um susto ainda até para a gente se acostumar com essa ideia. Pode ser que dê tudo errado? Pode. Tudo pode acontecer. Mas a minha previsão é de que Andradina será uma cidade transformada. Mas, pelo amor de Deus, munícipes e prefeitos que virão,
Não deixem a nossa história ser apagada. A nossa história de caipira, que é muito bonita, que é nossa, né? É nossa identidade. André? O Lúcio falou dessa questão de identidade, né? Nós somos caipiras, né? Nós somos do interior, nós somos uma cidade de médio porte, né? Para a nossa região, Andradina é uma cidade de médio porte, porque você tem, lógico, dentro do estado de São Paulo, você tem Três Lagoas, que é Mato Grosso do Sul, 40 quilômetros, mas você tem Araçatuba, Presidente Prudente. Então, Andradina, ela pega essas cidades menores e ela é vista como um polo, né? Foi assim muito tempo atrás e agora talvez vai começar a voltar a ser, né? Porque você tem uma expansão de grandes redes de supermercado, o pessoal tudo vem comprar aqui, né? Eu falo porque minha tia, meu tio, meus padrinhos, eles são de Guaraçaí e tem um buffet. Então, assim, às vezes eles vão para Mirandópolis, né? E às vezes eles vêm para cá, dependendo dos preços, né? Que eles precisam comprar dos alimentos. Então, assim, isso é uma coisa que você fala assim, não tem nada a ver, mas tem. Você atrai a pessoa para Andradina. Na questão de alimentação, de supermercados grandes que te dá mais, né? E principalmente quem trabalha com comida. O McDonald's é um exemplo, né? Tem gente vindo diariamente, Três Lagoas e sim, porque Araçatuba não, mas assim, cidades no entorno aqui só para comer o tal do McDonald's. O McDonald's tem Araçatuba. Isso, então o pessoal ia de Três Lagoas para Araçatuba agora. Você andava 140 quilômetros. 150 quilômetros você andava. Agora a pessoa anda 40 quilômetros, né? Então, assim, e lógico, já a cidade hoje já é distrito turístico. A cidade, ela está caminhando, né, para fazer melhoras para realmente. Então, assim, hoje você já vê o turismo. Se você anda, conversa um pouco, você vê que já tem a presença do turista, né? E você não se espante se você estiver num barzinho, tiver alguém de Minas Gerais, alguém de Goiás, alguém de outros. E, quiçá, começar a vir estrangeiro para cá. Você fala, tem um cara falando uma língua ali, cara, você dá se você conseguir falar o inglês, que é a língua, né? A língua que é praticamente universal, que é a mais usada para, né? Se você não tem as línguas específicas. E não se espante. Então, assim. Queria falar alguma coisa, Brito? Não, eu ia falar assim que um sinal claro é quando você passa ali na Guanabara, tem aqueles bois, né, de metal e tal, e tem gente tirando foto. Nitidamente é turista, né? Sim, o acontece pessoal vem... também da gente estar em lugares, por exemplo, lanchonetes, até banco assim na frente, você vê pessoa indo de roupa de banho, aquelas cobertas. É nítido que é turista. Isso é coisa de cidade turística. Eu não lembro quem falou isso, que já tem gente que já está assim, andando em Andradina com roupa de praia, né? Sim. Como cidade turística. Eu mesmo já vi. Então, assim, a gente já está acontecendo, né? Vai ver umas coisas meio diferentes, né? Então, assim, e quando você conversa um pouquinho, você vê que o movimento turístico já pegou e está aumentando. Agora, o Brito falou 10 anos, né? Nós temos 4 anos do governo atual, né? Que, logicamente, deu o start, mas foi feito todo um estudo antes, né? Não sei se foi só por conta do Mário, né? Ou se outro prefeito ganhasse, esse estudo seria apresentado. É lógico, o Mário ele fez o parque, é uma questão privada, mas lógico que você tem todo o interesse de você colocar como referência turística, e o parque ele está sendo fundamental para a cidade ter essa questão de buscar. Hoje ela é distrito turístico. O Zamboni, quando a gente fez as entrevistas antes das eleições, o Hugo Zamboni, que é atual vereador e foi reeleito, ele falou, porque ele participou, porque eu lembro que ele participou desse planejamento, dessa pesquisa, de tudo isso aí para entregar. Então, assim, acredito que não é por conta do Mário que ele virou prefeito. O parque é uma coisa, mas assim, já tinha um estudo, e quem entrasse, o estudo ia ser colocado por prefeito. O prefeito poderia falar, vamos tocar para frente ou não. Porque política é assim que funciona, certo? Só que o plano do Mário, ele tem um plano de governo. Então, eu falo,
Teve a ciclofaixa, teve algumas outras coisas, o pessoal ficou bravo. Falei assim, então, mas espera aí. Tava tudo no plano dele, que chama Master Plan. E ele falou que é de 17 anos para fazer tudo. Ele não está fazendo nada que ele não colocou no plano de governo dele. Então, quem votou, tinha que ler lá no plano de governo dele. Então, não adianta, às vezes, você falar, o cara fez um negócio na minha rua aqui que eu não gostei. Mas estava no plano de governo dele. Mas quem que lê, né? Não, mas é assim, as pessoas falam e acham que ele está tirando da cabeça dele as coisas. E não está. Está lá no plano de governo. E muitas coisas tem que fazer por conta da cidade ser turística, ele tem que fazer algum tipo de coisa específico. Então não é da cabeça dele. A própria ideia da ciclovia vem disso também, não né? É da cabeça dele. Ele tem que fazer. Algumas são exigências, algumas coisas. Ele tem que fazer. Agora, Andradina, a meu ver, eu sou nascido aqui e moro aqui até hoje. Andradina tinha perdido a referência dela, a identidade dela. Andradina é a terra do Rei do Gado, né? Hoje qualquer lugar que você vai, você vê Andradina, a música, a terra do Rei do Gado, então identifica Andradina. Perdeu-se um pouco essa questão, né, da identificação terra do Rei do Gado, né? Até pela própria cidade mesmo, né? Você tinha as exposições antigamente, que era Expoan, eram exposições mesmo. Hoje não tem mais exposição na Expoan, você tem uma festa privada, né? E igual eram as grandes exposições, né? Você tinha muito comércio, ainda tem os comércios de gado, o Sindicato Rural faz leilão, então assim, mas do que era antigamente, então assim, essa questão da terra do Rei do Gado foi meio que perdendo a identidade. Andradina tem a identidade, tinha e tem a identidade da questão do esporte, né? Muitos atletas saíram daqui. Então assim, Andradina ela ficou muito tempo vagando num vácuo do nada, né? E, querendo ou não, o Mário, ele falou, vamos voltar a fazer a cidade ter uma identidade. Ou seja, se você chegar em algum lugar e falar que é de Andradina, a pessoa ela vai identificar. Ela vai saber o nome de Andradina. Os caras que é boiadeiro, tal, que é da questão do campo, conhece música, né? Gosta dessa parte mais da pecuária, vai identificar Andradina como terra do Rei do Gado. Mas quem não tem isso daí, vai identificar Andradina como a terra turística, o parque e a cidade turística. Então, assim, Andradina voltou a ter uma identidade. E uma cidade sem identidade, ela não tem como ela expandir. Então, assim, se continuar e as pessoas também melhorarem, porque não adianta o poder público fazer, só que as pessoas não melhorarem também. Eu vou colocar uma coisa simples. Eu estava conversando com o Brito ontem. A gente estava conversando. O pessoal pede, tem um campo aqui no meu bairro. Precisa fazer uma reforma. Vai lá, faz a reforma, né? Bem ou mal, se é muito boa ou se não é tão boa, mas, né? Faz a reforma, o campo volta a ficar apto. A prefeitura não tem como colocar um guarda lá para saber se o cara está roubando fiação. Você imagina colocar um guarda em cada casa, em cada monumento, não tem como. As pessoas precisam cuidar. Aí o campo começa a ficar deteriorado, mas vocês estão usando, vocês têm que ajudar a cuidar. Precisa ali a prefeitura, ok, vamos fazer uma instalação, precisa fazer uma manutenção, à medida do que vai precisando fazer a manutenção. Isso é nas praças. Arruma uma praça, o pessoal vai lá, rouba fio, vai lá, quebra iluminação, mas as pessoas precisam cuidar também. Agora, se você mora do lado e vai lá porque você está revoltado, que você não gosta do prefeito, vai lá e quebra uma luminária, depois fica falando que estão quebrando, então não adianta você cobrar do poder público. Nós precisamos mudar também nosso conceito, entendeu? Temos que cobrar melhorias dos nossos impostos, mas nós temos que precisar mudar também a nossa mentalidade, o modo da gente viver. Você entendeu? Você não precisa gostar de tudo, mas se foi feito lá, você vai lá quebrar por quê? Porque você não gosta do prefeito, ou porque você não gostou daquela obra. Então, é uma via de mão dupla. Muito bem, vamos mudar de assunto agora, né? Vamos falar da ONU. A ONU, hein? Falar da ONU aqui. Quero ver a reação de cada um de vocês e os comentários de vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre papel da ONU, missão de paz no Líbano. A escalada das agressões entre Israel e o grupo xiita Hezbollah
tem criado novas tensões entre os países da região e a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, criada há 46 anos justamente para mediar os conflitos no território libanês. Desde abril, 5 soldados de paz da ONU ficaram feridos, enquanto a missão recebe críticas pela dificuldade de apaziguar as disputas no território em que atua. Na sexta-feira, dia 11 de outubro, um ataque israelense atingiu uma torre de observação da ONU no sul do Líbano e feriu 2 soldados da UNIFIL. Na ocasião, o exército de Israel justificou que o bombardeio respondia a uma ameaça iminente, identificada por seus oficiais. Em abril, uma explosão deixou outros 3 observadores da missão de paz e um tradutor libanês ferido. Neste domingo, porém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu o tom e pediu ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a retirada imediata das forças de paz da ONU na região. Após a conversa, tanques israelenses derrubaram a entrada principal e invadiram uma das bases da UNIFIL. Bom, vou começar pelo André. André, o que você tem a dizer sobre isso? A gente estava comentando aqui, né? E eu confesso que eu não sabia essa questão do tempo que a ONU, né, está lá no Líbano. Olha, você ficar 46 anos dentro de um país, complicado, né? Porque assim, você tem a missão de paz, é força de segurança da ONU, e a ONU é o quê? A ONU é organizações das Nações Unidas, onde você tem vários países que fazem parte, e aí alguns critérios são estabelecidos, e quando tem alguma região de algum país que foi devastado intencionalmente, né, por pessoas más, então esqueçam governos, por pessoas que fazem parte de algumas famílias que influenciam todo mundo, e aí usam os governos, usam os militares e para fazer o mal. Agora você imagina o Brasil ter soldados do mundo inteiro aqui, né? Porque a ONU é o quê? Ela pega soldados do mundo inteiro que fazem parte dela, e lá você tem brasileiros lá, né? Uma força pequena. As maiores forças militares lá hoje são da Indonésia e da Itália, com mais de 1.000 soldados. Depois vem outros países, não tenho na cabeça toda a força que está lá. Agora, 46 anos num país onde você vai para uma situação extrema, e eles estão há 46 anos lá e o país não restabeleceu o governo, ou seja, porque um país que não tem um governo restabelecido não precisa de ajuda externa de segurança. Ah, mas tem um governo no Líbano, é óbvio que tem. Ah, mas tem os grupos terroristas, alguns falam que são terroristas, outros falam que não são, né? E fica esse debate, é partido político, é grupo que quer expulsar alguém do país, que está tendo uma interferência interna, interferência externa. Então, você imagina você ficar 46 anos lá e não fazer nada, porque a ONU não pode fazer nada. Teve essa situação onde Israel está invadindo o Líbano, ele entrou nas fronteiras do Líbano, ele não está só combatendo o Hezbollah por questão de ataques precisos contra alvos do Hezbollah, em prédios, em túneis, né? Porque as pessoas se escondem em túneis, né? O mundo é cheio de túnel. Né? Você acha que eles ficam na superfície? Não, eles ficam escondidos debaixo dos túneis. E Israel invadiu e está tomando territorialmente, ou seja, ele não está invadindo e falando assim, ó, esse território é meu, agora o Líbano não é mais o Líbano. Israel nunca falou isso. E aí surgiu, né? Eu vi realmente que falou que Israel atacou uma torre de comunicação e aí feriu, que era uma torre de observação, comunicação não, observação. E só que, assim,
a maioria das informações que chega, Israel fala, ó, eu vou ir para tal lugar, sai daí. Aí a Unifil fala, não vou sair. Se não sair, vai tomar pancada. Eu estou invadindo, eu não quero conversa. Israel faz parte da ONU. Então, assim, Israel fala, ó, eu estou invadindo. Então, você pode ser confundido com o inimigo. Porque o Hezbollah, ele não tem um uniforme de guerra onde você fala, ó, você sabe que é o seu inimigo. Ele está lá com a identificação da bandeira dele. É tudo camuflado, sai de buraco, usa civil. Você não sabe quem que é. Você está combatendo um inimigo que você não sabe quem que é. Israel sabe, porque tem inteligência militar. Então, é uma coisa complicada agora. A Unifil, ela vai fazer o quê? Ela vai proteger os civis do país. Então, para proteger os civis do país, ela tem que combater o Hezbollah. Mas ela não combate o Hezbollah. Então, o que você está fazendo dentro do país se você não está combatendo o mal que está destruindo o seu país? Eu vou dar um exemplo. Imagina aqui, nós temos o PCC aqui, que é o primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa aqui do estado de São Paulo, que já se alastrou para o resto do Brasil e já começou a fazer... Já começou não, já tem ligações com máfias de outros países no mundo. Como eu estava dizendo, você imagina, já vou terminar para não alongar demais a minha fala, né, passar para o Luzi. Você imagina que o PCC, que é uma organização criminosa, não tem como você falar que é um partido político que está fazendo bem para as pessoas, é uma organização criminosa. Ela começa a combater aqui, como já teve aquele levante do PCC, começa a combater as forças policiais dentro do estado. Só que o estado de São Paulo faz parte do Brasil todo. O Brasil é grande. O Líbano é um país considerado pequeno. Eu não sei se o estado de São Paulo, territorialmente, é maior que o Líbano. E aí você fala, peraí, você precisa de uma ajuda. Essa ajuda vem para combater, mas não para combater o PCC? Então, peraí. Então, para que serve? Para que serve a ONU? Ela está fazendo o que lá no Líbano? 46 anos, né? A ONU é uma instituição que coloca os soldados de vários países que ela chama porque ela não tem soldados dela, né? É uma organização, Organização das Nações Unidas, é uma associação. Muita gente se filia lá a ela, enfim. Mas passar para o Luzi, senão eu vou me alongar demais. Luzi? Olha, a situação assim é muito complicada, né? Essa situação por vários sentidos. Tem o sentido que o André colocou da ONU. A ONU vem sendo questionada corriqueiramente, principalmente depois dessas duas grandes guerras que a gente está vivendo agora, que tiveram uma publicidade maior. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa acontecendo na África, né, que a imprensa não fala, e é sangue do mesmo jeito, né? É dor, é morte do mesmo jeito. Mas voltando, desde que estourou essa guerra ali na Ucrânia, na qual Putin, querendo ou não, ele driblou as regras da ONU, né, de invadir um Estado soberano, e aí agora, mais recentemente, com a guerra ali em Gaza e agora no Líbano. Tudo isso colocou em xeque, eu já falei isso inclusive, né, na edição passada, colocou em xeque a efetividade da ONU. Agora, o que está acabando de verdade mesmo com a credibilidade da ONU é que seus próprios soldados, e aí vale dizer, reforçar o que o André falou, quando eu digo soldados, eu não digo que há um exército da ONU, isso não existe, a ONU não é um Estado, é uma organização. São 50 países que emprestam, né, seus militares para essa organização, a ONU, e a ONU instaurou a Unifil. A Unifil é um projeto da ONU de missão de paz que acontece no Líbano. Ela existe desde 1978, quando Israel invadiu o Estado libanês, e foi um projeto mesmo de buscar a paz ali naquele território. Em 2000 Pera lá, vamos voltar um pouco as coisas para não bagunçar minha cabeça aqui. Então, desde 78, a Unifil está lá com a ideia de enviar principalmente informações para a ONU mesmo, o Conselho de Segurança da ONU, e o contrato, vamos dizer assim, né? A autorização para ela se manter em atividade
é anualmente aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. A UNIFIL, hoje, né, eu não pesquisei para saber se o número sempre foi igual, mas hoje elas são mais de 10 mil soldados espalhados por 50 países. Como o André bem mencionou, o nosso Brasil tem 11, né, soldados atualmente por lá. E ela tinha essa missão. Em 2000, ano de 2000, foi criada uma chamada Linha Azul, né? Linha Azul, talvez em referência ao apelido deles, né, dos soldados da ONU, que é capacetes azuis, né? E aquela linha azul, ela seria uma linha, ela pega a fronteira ali do Líbano com Israel, e ela seria um local no qual poderia estar somente, em termos de armamento, né, de pessoas armadas, o Estado libanês e também a UNIFIL. E em 2006, deixa eu retornar ao passado, eu vou falando, eu vou lembrando aqui das peculiaridades. Quando em 78 teve essa guerra, a UNIFIL foi criada e instalada no Líbano, justamente para quê? Para evacuar, para que as tropas israelenses deixassem o local com segurança máxima e para estabelecer, ou melhor dizendo, reestabelecer o governo libanês, um Estado, né? O Hezbollah, como bem o André colocou, não é um Estado, é um grupo, né? Paraestatal que fala, não sei se é paramilitar, né, que fala. Em 2006, teve uma resolução da ONU, que foi uma nova guerra que aconteceu lá no Líbano, novamente Israel e Hezbollah, durou acho que 33 dias, e o Conselho de Segurança da ONU criou então uma resolução, que é a resolução 1701. Essa resolução cravava o cessar-fogo imediato. E a partir de então, a UNIFIL, a partir de 2006, ela começa a atuar fazendo de tudo, né, pelo menos é o que está no papel, fazendo de tudo para que esse cessar-fogo seja respeitado. Então, ela, através da linha azul, ela é um grupo que procura estabelecer a paz naquela região, ela procura observar se algum incidente de conflito acontecer, e todas essas informações são repassadas para o Conselho de Segurança da ONU. Então, gente, um grupo desse, que é um grupo, vamos colocar assim, belicamente falando, pacífico, tanto é que eles não são autorizados a atacar, apenas em autodefesa e em circunstâncias muito próprias, assim, né? Então eles estão mais ali porque quem tem fogo bota medo, né? Não necessariamente que você usa o fogo, mas se você tem, você bota medo. Então a presença deles, e legalmente falando, juridicamente falando, eles estão autorizados a estar ali defendendo aquele território. E aquele território é onde teria o embate entre os dois lados, terrestre, né? De forma terrestre. Agora, qual que é o problema? O governo libanês diz que a UNIFIL não está fazendo seu trabalho tão corretamente como deveria, porque Israel está conseguindo fazer alguns ataques. E a ideia é justamente não deixar que Israel faça ataques ao Líbano. O Hezbollah, por sua vez, diz que a UNIFIL está servindo de alguma maneira a... Fala, André, infiltrados, né? Por outro lado, pelo terceiro lado da história, que a gente tem 3 atores aqui, né, que é o Líbano, o Hezbollah e Israel. Israel fala que está sendo usado, como o André bem mencionou, que está sendo usado, que o Hezbollah está usando a UNIFIL como escudo humano, como desculpa, como alguma coisa nesse sentido. Então, gente, é muito complicado quando acontece esse tipo de incidente por ali, porque pelo que a gente viu, né, pelas informações que a gente tem em mãos, a UNIFIL ela consegue ter, né, uma garantia, ela consegue pelo menos botar essa ordem, pequena ordem, vamos dizer. Agora, a pergunta que o André fez, né, que são 40 e tantos anos, a ONU ela tem alguns programas semelhantes a esse. E ela insere esses programas em locais na qual a incidência de guerra é muito forte, ela é muito frequente. No caso Israel, Hezbollah, a gente sabe que sempre, eles estão em guerra sempre estiveram, sempre aconteceu as guerras. Então, o papel da UNIFIL naquele local específico é justamente de evitar que esses incidentes que são frequentes se tornem uma guerra
maior, que essa guerra atinja civis. Eles estão lá para isso. Por isso que anualmente a Unifil é renovada, ela é autorizada a continuar a operar. Agora, para finalizar minha conversa, todo mundo é corrupto, né? Não, eu falei errado. O ser humano, por essência, é corrupto. Então, quem está lá, está por trás da ONU? Tá, beleza, está pela ONU, está pela Unifil, missão de paz. Só que são seres humanos. E 40 e tantos anos, desde 78, é um tempo suficiente para corromper de forma profunda, né, as coisas. Não estou lá, não tenho grande conhecimento. O que estou falando é que acho interessante a ideia. Eu comentei isso até em off aqui com os meninos, né? Eu falei assim, é uma ideia muito inteligente, porque se você tem uma guerra entre dois estados, você coloca no meio uma organização que tem lá 50 nacionalidades, a coisa fica descentralizada. Fica difícil de você conseguir colocar todo mundo contra um ou contra o outro. Porque você pode até corromper uma parte. Só que nações, ela vem da ideia de pertencimento, de eu diferente de você, você é de lá, eu sou daqui. Né? E a gente tem apoios, apesar que na ONU isso não é muito assim, muita jogada, né? Mas eu acho uma ideia interessante, porém, todo ser humano é corrupto, então pode ser que Israel tenha razão, pode ser que haja infiltrados de um lado ou de outro, pode ser que haja facilitações de um lado para o outro. Eu não tenho o conhecimento necessário para bater o martelo, mas fica aí a possibilidade, né? André, comentar mais alguma coisa? Eu quero, só complementando o que o Lúcio falou, não é nem questão de corrupção, a questão é o seguinte, a ONU ela foi criada, a gente já debateu em outros programas, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para ter um Conselho de Segurança para não haver mais conflitos a nível mundial. Só que depois da Primeira Guerra Mundial criaram a Liga das Nações, que foi praticamente o embrião da ONU, não serviu para nada. Teve a Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo conhece na história aí, que é a mais recente ao longo dos vários conflitos, várias guerras, né? Que existiram aí na história da humanidade. Não serviu para nada. Aí você vai lá na ONU, tem o Conselho de Segurança, quem agride faz parte do Conselho de Segurança, fala que não vai votar resolução contra ele. Então, assim, a ONU, cara, a ONU criaram a ONU. Pense no seguinte: você gosta de futebol? Vou fazer uma correlação aqui. Você gosta de futebol? Ok. Inventaram o VAR, né, no futebol, que é o auxílio do árbitro de vídeo, para você ali um erro, né, tem as regras, corrigir ali um erro que o árbitro não viu, um erro clássico, né? Então não é todo lance que o VAR pode intervir. Nós pegamos aqui no futebol brasileiro, eu tenho que falar do futebol brasileiro, pegamos aqui no futebol brasileiro. O VAR hoje, ele serve mais para manipular jogos do que para corrigir os erros. Isso é fato. Você vê cada coisa absurda e o VAR vai lá e chancela e bate, tá? Não foi, ele está falando que foi, ele está falando que não foi. E aí? Então, hoje ninguém contesta, mas não contesta. Hoje nós temos claramente aí um esquema de casas de aposta que sempre teve, mas hoje muitos jogadores envolvidos fazendo na cara dura, falando que fez. Então, assim, o VAR ele veio para legalizar o roubo. Tá? É uma opinião minha. Está legalizado, está chancelado. Como eu falei, esses países que a ONU vai e coloca vários programas dela, né? Porque ela não tem só essa questão militar, né? Ela tem vários programas. Esses países, eles são destruídos. E aí a ONU vai lá. Entendeu? Eles são destruídos. Por alguma forma eles são destruídos. Vocês lembram do Haiti? O Haiti comandou lá a missão de paz muito tempo aqui, o governo brasileiro aqui, os militares brasileiros eram os chefes da missão de paz no Haiti. Vocês lembram do Haiti? O Haiti foi destruído, né? O Luzi falou, tá tendo o Mali, tá feia a coisa no Mali, alguns países ali da África, né? Inclusive com mercenários russos, né? Aquele antigo grupo Wagner lá. Então, assim, temos um problema na Ucrânia.
vou tentar resumir de uma forma não detalhada para ver. Eu já falei, já citei. Então, esses lugares, eles estão há muito tempo sendo destruídos. E há uma intenção para não melhorar. Entendeu? E aí a ONU, ela sempre põe a mãozinha dela lá. Por quê? Porque cria um fato, a ONU vai lá e fica como é a mão que vai ajudar ONGs, a ONU, com vários projetos dela. Sabe o que acontece? Tráfico humano, tráfico de crianças, é isso aí. A maldade é essa. E não é país que faz isso. Os países, eles fazem porque há toda uma situação criada. Mas há o dedo de quem gosta de fazer isso. É só você pegar quantas crianças somem no mundo que são sequestradas, né? Sequestradas, crianças. E aí o que acontece? O pessoal vai lá, vai bastante artista. Os pais morrem, né? Vão pegar um rifle, vai combater lá, vai ter uma guerra civil, vai combater o inimigo. Eles criam a destruição de um país interno e criam os conflitos, criam a destruição. Vai morrer o pai e a mãe. Vai ficar um monte de órfão, do jeito que eles gostam, para eles criarem. E eles fazem maldade com essas crianças. Olha tudo que está sendo revelado aí. Você acha que no Líbano não tem? Israel tem. Vários lugares tem. Agora, na Ucrânia, a Ucrânia é um país que tem muito laboratório lá. O Putin não está invadindo lá porque ele não vai para tomar território. Não existe mais essa invasão, tomar território. Ele quer uma região específica lá. Tem muito laboratório escondido lá. Tem muita coisa lá. Sacanagem. Pesada. Entendeu? Então, o mercenário que assina contrato para lutar para a Ucrânia, ele assina um contrato lá, ele vai ganhar 10, 20 mil lá. O pessoal vai lá, você pode ir lá se quiser. Eles estão contratando mercenário lá. Isso é o que mais tem no mundo. Mercenário que fala que é o título que se dá, né? Ex-militar e tal. Teve um colombiano que morreu, entregaram um corpo lá para o governo colombiano sem os órgãos, porque estava no contrato que se ele morresse os órgãos eram da Ucrânia, entendeu? Acho que vocês precisam abrir a mente por que está acontecendo no mundo. Matheus, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu digo assim que eu sou dessa forma, gente, vocês já perceberam, né? Se eu não tiver evidência, alguma coisa palpável, se eu não tiver uma profundidade nas coisas, eu não vou nem concordar, não vou nem discordar com o André falou. A ONU realmente. O que me incomoda na ONU, de uma forma geral, aí já é uma opinião que eu tenho e baseada na própria ideia da ONU, que era uma ideia de reunir todos os países num lugar só, né? Uma centralização. O que me preocupa no caso da ONU, e é uma coisa que já está acontecendo na União Europeia, é que antigamente não era assim, gente. Não tinha países-estados, né, como é hoje, bem formados assim. Eu tenho um certo receio de que, lógico, não é um processo que vai acontecer amanhã, nem daqui 5 anos. É um processo para muito tempo. Que os países se clonam, viram federações, como era a União Soviética, né? A União Europeia ela já é mais ou menos isso. Há uma independência dos países, ainda são países, claro, mas há um próprio legislativo, né? Tipo que unifica. A minha preocupação com a ONU, e não só a ONU, mas a ideia da ONU, é de que ela saia dessa ideia de você criar paz para uma ideia de ser um governo único. Aí já é um problema complicado, porque se você centralizar tudo numa coisa só, e não é viagem assim, não é uma coisa viajada. A questão territorial do mundo ela sempre mudou, ela sempre foi uma modificação, era impérios, hoje é países, estados e tal. Pode acontecer que aqui na América do Sul a gente já tem, né, como chama? América do Sul, o Mercosul, por exemplo, né? Você tem o Mercosul, você tem uma organização econômica que envolve México, Canadá e Estados Unidos, que eu não lembro o nome, você tem a União Europeia, você tem a União Africana. Até o momento, não é um governo único que manda em todos, né? Pelo menos não que eu saiba, que há uma governança geral. Mas se você junta a África inteira numa federação só, com um único presidente, um primeiro-ministro, como colocar assim, você teria um país África, você teria um país América, você teria um país da Europa, um da Ásia. Depois se juntam.
Parece viajado? Parece, eu sei. Mas é uma coisa que pode acontecer. Por que não? Como vai acontecer? Guerra? Vai ceder? Não sei. Mas é uma coisa que pode acontecer. Mas eu ainda acho, André, de coração mesmo, que a ONU, o papel dela de tentar criar uma amizade entre os países, a ideia, eu não sei se está dando certo. A gente está vendo que tem as guerras, né? Se está tendo guerra é porque alguma coisa está errada no propósito deles. Que é como você falou, a ideia é unir os países, né? É unir e evitar guerras. Então tem todo esse contexto. Mas uma consideração final minha, achei interessante a ideia da Unifil. Volto a dizer, a ideia, né? De juntar vários países, várias nacionalidades, de vários cantos do mundo, aparentemente de forma não priorizando o mais importante ou menos relevante, para tentar diminuir ou evitar um conflito entre duas potências, né? Nesse caso agora o Hezbollah, que é a organização paramilitar maior do mundo, não é qualquer coisa não, gente. O Hamas é um menininho, né? Agora o Hezbollah não. E Israel, sabe? Então eu acho assim interessante a ideia, né? Muito bem, vamos nesse momento para mais uma pauta que é sobre a Estônia. Estônia simula fuga da população em caso de invasão russa. Os cidadãos da Estônia acreditam cada vez mais que seu país pode ser alvo de uma invasão militar estrangeira e o governo já está treinando sua população para se proteger caso uma guerra ecloda na região. Junto a outros estados bálticos, o país avalia que um esgotamento da guerra na Ucrânia pode levar a Rússia a avançar sobre outras nações. Como parte do treinamento, um exercício de evacuação aconteceu no começo de outubro na pacata cidade de Abja-Paoja, no sul da Estônia. O teste fez parte de um cenário fictício que simulou rotas de fuga da população civil em caso de invasão estrangeira. O Conselho de Resgate da Estônia, principal agência de proteção civil do país, e a Liga de Defesa da Estônia, uma organização voluntária de defesa nacional, participaram do exercício, o maior do tipo já realizado no país. Mais de 200 mil habitantes do município participaram da simulação. Bom, vou começar com o André, com Luzi. Luzi, qual é a importância de um exercício como esse? Primeiramente, cada país tem uma dificuldade, um problema, né? A gente aqui, acho que a última coisa que o brasileiro pensa é que algum país próximo vai invadir a gente. A gente tem outros problemas, né? A gente tem problema de fome, a gente tem problema de violência, problema de política, mal administração de políticos. Mas, nesse caso aqui, da Estônia, eu sempre confundo se é Estônia, Lituânia e Letônia, André, esses são os nomes? Os bálticos, né? Países bálticos. Os bálticos ali, né? Eu sempre confundo. Tem a Bielorrússia também, ali tem vários, né? Tem vários, né? Tipo assim, a Estônia, ela tem, a gente percebe que é uma preocupação, isso já até vi outras vezes, algumas coisas parecidas, né? Nessa matéria que o Edivaldo leu da DW, eles colocam que 40% da população da Estônia acredita ser possível uma invasão estrangeira. 60% dos cidadãos estão dispostos a defender seu país. Olha a complexidade da coisa, né? Como que é uma coisa importante para eles. Eles fizeram parte da República Soviética, André, você lembra disso? Eu não lembro foi o fraturamento ali, né? Não lembro quais os países ali. Fizeram porque era muito próximo ali, praticamente do lado, né? Eu também não estou lembrado agora, infelizmente. Mas tem uma outra coisa aqui também na matéria da DW, que ele coloca, né, que a Estônia possui apenas 6.500 militares na ativa. Né? Tipo uma ramicharia, né, na verdade. E aí,
seria uma agressividade lutar contra a Rússia, né, que a gente sabe que a Rússia é um país, territorialmente falando, gigantesco, né, e o corpo militar também. E a Estônia, gente, a cargo de curiosidade, ela faz parte da OTAN. A OTAN estabelece que, no mínimo, os seus países membros têm que gastar 2% com a questão militar, né? Com aprimoramento, melhoramento militar. A Estônia, por sua vez, ela gasta 3,7%. Ou seja, ela gasta praticamente o dobro do que a OTAN pede. Quem gasta mais na OTAN em termos, obviamente, em termos de, como fala, de tamanho do país, né? É a Polônia, depois vem a Estônia. E uma outra coisa também que eu acabei dando uma pesquisada, tem 2 pontos, né? Quais são os países ali que temem essa invasão russa, e elas temem essa invasão russa caso o Vladimir Putin consiga invadir de vez a Ucrânia e consiga vencer essa guerra. Para eles, para esses cidadãos desses países, o maior medo é que a Rússia vença a Ucrânia, porque para eles a Rússia vencendo a Ucrânia de alguma maneira, ela consegue avançar mais ainda. E sempre guardando na memória a memória da União Soviética, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Começa ali com a Rússia, o Exército Vermelho vai expandindo. Países que temem ser invadidos são os países, como eu já citei, da União Soviética, que fizeram parte da União Soviética, partidos do Estônia, Letônia, Lituânia, e também partidos, e também territórios mais ao redor ali, que também da OTAN, igual a Finlândia, a Suécia, também são países que temem. A gente tem uma outra situação em paralelo, mas que tem tudo a ver, que é a eleição americana entre a Câmara e o Donald Trump. Eles têm uma visão muito diferente em relação a essas guerras, né? Em especial a guerra da Ucrânia. O Trump falou esses dias que o Zelensky é o maior vendedor do mundo, né? Porque ele sai pegando aí milhões e milhões da União Europeia, ele pega milhões e milhões ali dos Estados Unidos. E o Donald Trump ele fala que o maior culpado, né? O maior culpado na guerra ter começado e na guerra estar se estendendo até o atual momento é culpa do Zelensky. Ele tira a culpa do Putin e coloca no Zelensky. Bom, o que alguns jornalistas pontuam, e na verdade realmente o Donald Trump falou essas coisas, que ele admira, né, certas personalidades engraçadinhas, vamos colocar assim, né? A gente tem aí o nosso grandioso amigo bochechudo lá, que é o Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Ele admira Vladimir Putin. Ele tem essa questão. Tem o da Hungria também, que eu não lembro o nome dele agora. É o Viktor Orbán. Isso, Orbán. E parece que o Donald Trump ele não está muito assim interessado em continuar essa guerra de alguma forma. Para ele é um desperdício de dinheiro, né? Agora, eu não sei falar o porquê, né, que o Trump age assim. É uma coisa que acaba até assustando algumas pessoas, porque meio que contradiz a própria ideia dele, né, de essência, assim. E detalhe, gente, a cargo de Brasil, a gente tem aqui um partido, né, que é considerado extremíssima esquerda, né, e que na verdade não tem nenhum vereador em lugar nenhum, mas se mantém como partido, que é o PCO. O PCO está praticamente fazendo campanha pelo Donald Trump. Está praticamente fazendo campanha pelo Donald Trump. E fazendo campanha contra a Câmara. Eu coloquei isso que é interessante, né, o mapa político. Eu vi que o André está soltando um riso aqui. Assim, falei, porque é muito contraditório, né? É muito contraditório pelos posicionamentos. Então, é mudar da água pro vinho, né? Total, tipo... Mas pelo que eu entendi, assim, André,
o Donald Trump parece que ele tem esse negócio do conservadorismo, né? E o Putin, ele transmite isso, né? A ideia do conservador, né? O Orbán também. Mas a gente tem que pesquisar mais a fundo. Eu confesso que eu leio direto essas notícias, sabe? De Donald Trump não apoia a guerra, elogia ditador aqui, ditador ali. Só que eu nunca consigo entender, né, exatamente os motivos, assim. Agora, a minha opinião pessoal é que esses países têm razão, sabe, em ter essa preocupação. Porque quem esperava que a Rússia, assim, a gente imaginava, né? A Rússia já tinha colocado já vários soldados ali na fronteira antes de começar a guerra, foi indo. Só que até uns 3, 4 anos atrás, quem imaginava que ia ter isso? Então, assim, a possibilidade de ter uma incursão, e se a gente puxar o histórico da União Soviética, eles, pelo menos na minha visão, eles têm razão de ter esse medo dessa invasão russa. Assim, vou repetir o que eu sempre falo. Primeiro que não existe guerra Israel-Hezbollah, porque o Hezbollah ele não é um país. E mesmo se fosse um país, não existe guerra. Não existe guerra Rússia e Ucrânia, porque a Rússia não quer invadir a Ucrânia. Se ela quisesse invadir a Ucrânia, ela já teria feito. Porque militarmente a Rússia é 30 vezes superior 30 vezes, sei lá, 1 milhão de vezes superior à Ucrânia. Não tem guerra. E aí, voltando da matéria, você falou do Trump, né? Vou colocar uma curiosidade aqui. Você sabia que o Trump e o JFK, que teve o pai morto, assassinado, o avô morto, assassinado, eles eram um príncipe do Líbano, família Calone. JFK o JFK e o irmão dele, o John, né? Eles não são Kennedy. Eles foram sequestrados legalmente. Lembra que eu falei para vocês? Vão lá, fazem alguma coisa, as crianças ficam órfãs, vão lá e adotam. É o sequestro legal. Entendeu? Matam e sequestram. Eles vêm da mesma linhagem do Abraham Lincoln, mas sim, os dois vêm da mesma linhagem do Abraham Lincoln, tá? E essa matéria aí é a programação preditiva. É você fazer várias matérias, fazendo o povo ter medo, para quando acontecer, e que não vai acontecer, que a Rússia não vai invadir país nenhum. Não existe mais essa de invadir país. Acabou esse negócio de invadir país. Vou tomar o seu país, igual a gente tem esse conceito da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha tomou a Europa, tomou parte da África, enfim, aí o Japão ali pegou muitas ilhas do Pacífico ali, Indonésia. O Japão Pacífico ali era China, o Japão, né? Enfim, na Segunda Guerra Mundial. E não vai existir isso aí. É programação preditiva para fazer o povo ficar com medo, porque em alguma situação a pessoa ela não vai, se você falar faça, ela vai fazer e não vai contestar. Já fizeram isso com a gente aí na pandemia, né? Entendeu? Como é que funciona o jogo? Entendeu? Mas não tem guerra. Isso aí é programação preditiva, entendeu? Não vai. Mesmo aqueles países ali, todo mundo fica preocupado. A Rússia não vai invadir país nenhum. Entendeu? Guerra não existe. Não está tendo guerra Rússia e Ucrânia. Primeiro que nenhum estado, nenhum país declarou guerra. Onde já se viu um país está em guerra se não declara guerra? Fala, nós estamos em estado de guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia está em estado de guerra contra a Rússia. O resto do país está vivendo normalmente. Ninguém está nem aí com nada. Quem está morrendo lá é mercenário que está indo lá. A Rússia botou todos os presos para lutar na guerra. Ela falou, você quer ter perdão? Vai para a guerra. Né? Vai a guerra porque é a palavra que está. Limpou os presídios. Está botando todos os mercenários para trabalhar. Está morrendo só mercenário lá. Né? Lógico que um pouco dos soldados que são da Ucrânia, né, e são da Rússia,
por um motivo ou outro ali, vão morrer. Mas não existe guerra, gente. Isso aí é uma mentira. Mas, André, isso aí é um formato de guerra contemporânea. É um formato de você buscar não matar civil. O que é para mim, de fato, é uma guerra, sim. Não. A questão da Rússia é que a Ucrânia não está entrando na Rússia. Aliás, tentou entrar agora, né? Só que a questão da Rússia na Ucrânia entrou. Muita coisa mudou, infraestrutura. É guerra, sim. Tá, é guerra? Como um país está em guerra se ele não declara estado de guerra? Mas não está na lei lá do país? Ele tem que declarar estado de guerra? Os Estados Unidos, se ele não declarasse estado de guerra, ele ia entrar na Segunda Guerra Mundial? Calma, então peraí, você quer falar de lei? A lei é o seguinte, se não está lá na lei, a gente tem que falar da lei, o que está lá, para não ficar falando, eu acho, eu não acho. A Ucrânia não declarou guerra com a Rússia não declarou guerra com a Ucrânia. Então, para mim, não é guerra. Isso aí não é uma guerra. Guerra é você declarar estado de guerra. Mas isso é uma cordialidade apenas. Não, cordialidade nada. O que importa é na prática. Agora, tem uma outra coisa também, André. Uma coisa que impede, isso eu esqueci de falar aquela hora, que impede da Rússia entrar, por exemplo, na Estônia, da onde que a Estônia é? Da OTAN. A OTAN tem um artigo 5º da OTAN, que diz assim: se algum país atacar um ou mais membros da nossa aliança, ele está atacando a todos. O que isso quer dizer? A Rússia teria que ser muito maluca de invadir um país igual a Estônia, sendo que se ele atacar a Estônia, pelo artigo 5º da OTAN, ele vai estar atacando o próprio Estados Unidos. Eu sei, Luz. Sabe? Então, assim, tem essa parte. A questão da guerra, para mim, a gente tem que olhar a questão prática, que está acontecendo de fato. Igual em Israel. Israel, Gaza, né? Israel, Líbano agora. A questão prática que está acontecendo é guerra. Né? Pode-se usar um outro nome para tentar... Eu entendi. Guerra é a palavra que se usa quando tem esse tipo de situação. Agora, que guerra é essa que ninguém declara estado de guerra? Vou voltar a falar porque um país ele não se mobiliza, está vivendo normalmente o resto do país, ninguém está nem aí na Ucrânia, só aquela região lá, só está morrendo mercenário, só está morrendo os bobos que vão lá. Mas tem brasileiro que morreu, que foi lá, os idiotas. Para mim, isso é gente idiota. Você alistou, brasileiro que você alistou. Pai. Não estou atacando o caráter da pessoa. Estou falando assim, para mim, isso aí é gente boba. Vai lá, é o que eles querem. É o que eles querem. É o que eles querem. Entendeu? Então, não vai. A Rússia não vai invadir. A Rússia não vai invadir. E outra, a OTAN, ela tem muito armamento militar. Ela toma muitos países. Só que a Rússia, ela militarmente, ela é muito forte. Militarmente, ela é muito forte. Agora, não vai ter mais essas guerras. Igual eu tô falando para você, esse conceito que a gente teve lá da Segunda Guerra Mundial não vai existir nunca mais. Você tem que criar um fato para você agir. Foi o que eu falei aqui. Está acontecendo lá coisas que não vão colocar no dia a dia. Não vai sair estampado no jornal o que eles realmente estão fazendo lá. Quem eles estão combatendo. Não é país contra país. É humanos contra humanos. Entendeu? Quem faz o mal, já falei, são famílias que mandam no mundo. Esqueça países. Está sendo revelado muita coisa, não está? Só que muita coisa não pode colocar porque as pessoas ainda não acreditam. Mesmo que você mostre na cara dela que aquilo lá está acontecendo, que eu já falei várias vezes, muitas coisas aqui. Muita gente acha que é mentira, que isso é ilusão. Você entendeu? Então, não existe guerra. As guerras são teatros, são uma mentira criadas para fazerem algo. Você tem que criar uma situação. Você acha que Israel iria deixar entrar o Hamas e fazer o que o Hamas fez lá, dentro do território israelense, se é o país mais vigiado do mundo? País, fronteira, país. Não passa um mosquito na fronteira de Israel se o sistema não detecta. Vamos lá, vou tentar desenhar para vocês entenderem.
Tivemos uma rave, o Alok, né? O Alok estava lá, não lembro se tinha outros, mas ele estava lá, que é um DJ famoso, até brasileiro, a 300 metros da fronteira com a faixa de Gaza. Se não me engano, a 300 metros, uma rave, um monte de gente do mundo inteiro lá. Tá captando? Muita gente do mundo inteiro. Você tem que criar um fato para dar uma comoção mundial. Entenderam? É assim que funciona. É a lei do caos. Você entendeu? Estudam isso aí para você ver como é que faz. Eu crio e eu dou o remédio. Entendeu? É assim que funciona. E aí o pessoal invadiu lá por drone, por paraglide, invadiu lá. Israel afrouxou ali. Os postos de fronteira, Israel afrouxou a vigilância. Os caras não vão entrar em Israel nunca. Não, pode ter um louco lá que está lá, que mora lá e tenta cata um rifle lá, já teve. Mas invadir igual o Hamas invadiu, mas nunca vai invadir Israel, gente. Vocês têm que entender o seguinte. E o caso da Ucrânia também. Você cria um fato, a Ucrânia vai invadir, a Rússia vai invadir, você cria uma situação e invade lá. Entendeu? Não tem guerra, gente. Esqueça. Vai acabar o mundo, vai ter bomba nuclear. Não vai. Agora vamos lá. O Luzi falou. Agora para o Luzi. A China vai anexar Taiwan. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Ele vai lá e tá com uma bomba nuclear igual ele tá com no Japão? Na China? Os Estados Unidos, por quê? É o país que foi lá militarmente jogou 2 bombas nucleares no Japão. Ele vai lá jogar uma bomba na China porque vai invadir Taiwan? Porque a China falou, eu vou anexar Taiwan de novo. É meu território. E aí os Estados Unidos vai lá ao artigo tal, e vai entrar em guerra, realmente vai tacar um monte de bomba nuclear na China? É uma pergunta para você. A China e Taiwan não é da OTAN. Mas Taiwan é amigo dos Estados Unidos. É onde é feito todos os chips militares. Sim, mas eu falo assim, o que eu falei do artigo 5º da OTAN. Da OTAN é uma coisa, eu entendi. É exclusivo. Eu entendi da OTAN. Eu concordo com o André, eu também acho que não vai ter alguma coisa muito grave por causa de Taiwan. Né? Embora em Taiwan seja um mecanismo financeiro importante para os Estados Unidos, e tem outra coisa também de Taiwan. Taiwan é como se fosse um território americano dentro da China. Então tem essas importâncias. Mas acredito que a China vá anexar. Taiwan, né? Isso já é um projeto já de um tempo. É o país que produz todos os chips militares e chips para tudo. Sim, mas os Estados Unidos não vai se envolver nisso aí diretamente. Então Pode não se vai? envolver de alguma outra forma. Eu acho que nessa parte aí não. Então você acha que não vai? Nessa parte Então, não. tá bom. Mas na OTAN aí já é uma outra história. A não ser que os Estados Unidos, a OTAN, quebre a própria regra dela, né? Ou alguém faça isso só para provocar, não sei. Porque Você aí falou da OTAN, né? Porque a OTAN são... Você falou da OTAN, né? Vamos lá. Turquia, ela é o agente duplo. Ela fica ali, ela é uma parte ocidental, uma parte oriental. Erdogan. A Turquia faz parte da OTAN. A Turquia deixou bases americanas serem atacadas. A Turquia falou que ia expulsar os Estados Unidos lá, porque os Estados Unidos teve que remover às pressas muitas ogivas que estavam em bases na Turquia. Ela faz parte da OTAN. Só que ela apoia tudo contra a OTAN. Engraçado, né? Ela dá abrigo a todo mundo. Inclusive não queria que nem a Suécia nem a Finlândia entrassem para a OTAN. Engraçado isso, né? A Turquia. É real, né? Tudo real ou é uma mentira? André, eu não sei te falar não, se é real, se é mentira. Eu entendo a parte que você colocou de montar o cenário, realmente. Agora, tipo assim, falar que não há guerra mesmo de fato, que tudo bem, humanos contra humanos, isso é verdade. Mas não está provocando catástrofe, não está provocando perda de infraestrutura, perda de vida humana. Então tem o lado que você colocou. Eu entendi o que você quer dizer, eu entendi. Mas também nem tudo é teatro. Tá, mas espera aí. aí. Tudo vem a ser teatro. Você tá falando perda de vida humana. Quem que tá morrendo que não tá ali com uma arma na mão? Tem ali. Rapaz, toda guerra tem perca civil, tá André. Toda. Quem que tá morrendo na Ucrânia? Não sei, eu não pesquisei.
Mas assim, eu sei que tem mais civil morrendo. E tem outra coisa também. Hoje em dia mudou. Na época da Segunda Guerra, você matar civil não era assim um problema para o Estado que estava atacando. Hoje, você acaba tendo vários problemas. A gente tem o TPI, tribunal. É o TPI ou é o outro? É o que julga estados? Não, Tribunal Penal Internacional. Então, tipo assim, hoje você tem Julga uma governo. série de regras para não haver civil sendo atacado. É uma série de regras. Só que mesmo assim, quantas pessoas não morreram no ataque do Hamas? Quantas pessoas não morreram no ataque de Israel, agora em Não, Hamas, sim, no Líbano? Sim. E aí, ok. Você acha que Israel vai pegar o próprio exército, falando Israel, a Rússia vai pegar o exército dela, vai matar o cidadão do próprio país. Israel vai pegar o exército dele, vai matar o cidadão do próprio país. Agora, você tem um Hamas que está matando civil, usa civil como escudo e todo mundo apoia. Aí já entra numa outra discussão, né? Não, é assim, a Aí já discussão vai- é a mesma em todos os países. Já A vai Ucrânia pra uma vai outra- pegar, vai botar o civil na linha de frente para falar: Rússia, mata meu civil. A Rússia vai botar o civil lá para ser morto. É escudo humano. Tudo bem, mas Humano. Sempre teve. você está Sempre falando teve. que foi criado regras para não matar os civis. Então, André, regras foram criadas, né? Mas está sendo seguida certinho? Não. Não está. Só Mas que você há acha- uma mas você- preocupação. Mas você acha que quem quer fazer o mal liga? Depende. Depende do quê? Depende, que ele pode acabar se complicando. Mas se complicando de que forma? Não, tá bom, ó. Tá. Não, é que os assim, Estados Unidos jogou 2 bombas nucleares no Japão, ninguém foi preso. Jogaram 2 bombas nucleares, está filmado. sim. Alguém tacou alguma bomba nuclear em alguém ao longo da história? Até agora só os States. O que aconteceu? Não, assim. Não. É simples. Mas Aconteceu. isso aí foi antes Não, da peraí. ONU, André. É isso que eu tô falando. Não interessa a ONU, não interessa. Antes não tinha Não. toda essa questão de Mas, não direitos interessa, humanos. mas a ONU não serve para nada, filho. Eu já falei para você. Não, eu sei, mas Alguém ela vai criou... lá e falar assim: Estados Unidos, você está preso, o presidente está preso, condenado, julgado, enforcado, os militares estão presos, condenados, enforcados, quem apoiou isso aí está preso, os Estados Unidos vai tomar uma sanção igual fizeram com a Alemanha, destruíram a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, meteram sanção em um monte de países aí, destruíram os países. Olha o que fizeram com os países lá. Eu estou falando de países porque é constituição de país, com os povos. Então, destruíram o Líbano, destruíram o Iraque. A Líbia também teve problema com primavera lá, aquela primavera, verão lá, lembra? O Gaddafi lá, o Gaddafi, a Síria. Todos os países foram destruídos. Então, pronto, a guerra. Se os países foram destruídos é porque há guerra. Guerra? Mas que guerra? Ué, André, se destruiu todos Não. os países, não há guerra. É isso que eu estou falando. Agora, vamos. Quem que foi lá e arrebentou o país em nome de alguém? Lógico, você tem que. Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um regaço lá no Oriente Médio. Arrebentou todo mundo. Isso aí não precisa ser. Foi lá, os Estados Unidos. O cara é um terrorista que eu tenho que matar lá ele. O Afeganistão. Algum presidente americano foi preso, algum congressista americano foi preso que apoiou, algum militar general, comando das Forças Armadas foi preso no Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional foi preso. Tribunal de Justiça, né? De Ah. Haia. Aconteceu alguma coisa. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas você tem muitos outros países que já fizeram também, no sentido que mostra que é o país que faz, né? Você entendeu? Isso que eu estou falando. Ninguém está ligando para nada. Não vai acontecer nada com ninguém. O Putin, emitiram uma mandado de prisão com o Putin, não sei o quê. Pô, ele tá dando risada, filho. Tem um mandado de prisão contra o Maduro. O Maduro tá nem aí. Você acha que alguém tá ligando? Mas é que toda
incursão toda. Essa é uma opinião, não é nem opinião, acho que é realidade. Guerra é guerra, André. Guerra atinge gente, não importa se é soldado, se é civil, atinge. Guerra é guerra. Tudo bem, beleza, tem a parte, tá, não é declarado. Mas vamos, às vezes está usando um nome para entender uma coisa, mas na prática não está tendo troca de tiro. Não tá... Vou dar um exemplo para você. Nas comunidades de São Paulo, favelas, que a gente tem um embate frequente, PCC, polícia, aquilo é uma guerra. É guerra. Eu tô levando para o lado assim, da ação de embate, de guerra. Eu entendi. Beleza, pode ter. É o jeito que a gente entende que foi colocado como que fosse. Para mim, é o que eu falo. As pessoas eu falo, o Brasil ele vive em guerra civil constantemente. O que a gente tem aqui... O Brasil nunca teve uma guerra civil. Não, André, é que eu tô falando assim. A guerra civil é vista como Estado contra Estado, ou senão... guerra civil é visto como guerra dentro do país, né? No caso do crime organizado, quem conhece policiais militares e amigos e tal, e conversa, quem sabe que a guerra é frequente. É uma guerra civil. Não em proporção de parar o país, igual, por exemplo, na Síria. Né? Na Síria aconteceu, no Haiti. Aqui é de outro jeito, mas é uma guerra civil, a combate de duas entidades, uma contra a outra. Então é isso que eu estou falando de guerra, entendeu? De conflito mesmo. Bom, terminamos aqui, né? Vamos encerrando o nosso programa hoje, um bom debate. André, as considerações finais. Só agradecer, né? Nós tivemos alguns probleminhas aí e o programa foi gravado, né? Porque quando a gente chegou, caiu a internet aqui. A gente chegou, caiu a internet, então nós fizemos o programa gravado. Então, você que está assistindo, você vai ver que vai ter alguns cortes, algumas... Não vai ter aquela... Nós vamos colocar depois no YouTube, vai estar lá, mas... fora isso, agradecer o Luzi, né? O Brito, né? Meus companheiros de bancada e a você de casa. Mais uma vez a gente está aqui procurando sempre trazer pautas interessantes, né? E às vezes o debate fica mais acalorado, às vezes não. Depende do assunto, né? E muito obrigado e bom final de semana para todo mundo. Boa noite, André. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, audiência. E a gente espera vocês semana que vem, ao vivo. Vamos encerrando então neste momento. Rádio S, algo novo e único para você.